Aqui é o professor Romulo Passos, nós estamos aqui para estudar a nova escala de Cohen de Glasgow. Nós sabemos que essa escala é difundida e de importância clínica para a avaliação do nível de consciência e ela é composta por 3 parâmetros: a resposta motora, a resposta verbal e a abertura ocular. E esses parâmetros nós teremos uma avaliação. A pontuação mínima de cada um deles é 1 e nós temos a pontuação máxima na resposta ocular, 4, na resposta verbal, 5 e na resposta motora 6. Vamos aqui verificar os detalhes dessa nova escala de Cohen de Glasgow. Então, gente, para falarmos da nova escala de Cohen de Glasgow, que na verdade é uma proposta de uma escala de Cohen de Glasgow, nós vamos primeiramente verificar como é que é a escala de Cohen de Glasgow atual e vigente e que pode ser cobrada em concurso, que tem a maior chance de ser cobrada em concurso. Então, gente, ela é formada por a resposta ocular variando de 1 a 4, sendo que 1 é a pontuação mínima. Nós temos resposta verbal de 1 a 5 pontos, resposta motora de 1 a 6 pontos. E sabemos que tem uma limitação na avaliação da escala de Cohen de Glasgow quando o paciente estiver sedado e também quando ele estiver intubado, porque nós não temos como avaliar todos esses parâmetros dessas respostas. Nós sabemos que a escala de Cohen de Glasgow, com essa pontuação, vai variar, gente, de 3, que é a pontuação mínima, para 15, que é a pontuação máxima. E nós vamos aqui verificar os parâmetros de forma bem tranquila e integrada para que a gente possa memorizar de forma que na sua prova ou no seu dia a dia você aprenda esse tema. Olha só, o número 1 é ausente, não tem resposta ocular alguma, nem resposta verbal, nem motora, não abre os olhos, essa pessoa não fala, essa pessoa não se movimenta e ela não está entubada e não está sedada. Então, é devido mesmo ao seu estado de consciência exato. Então, 1 ausente. Olha só, número 2. Se for resposta motora, gente, é a descerebração. Ou seja, uma extensão anormal, lenta, estereotipada que a pessoa tem em uma parte do corpo. Então, é descerebração. Resposta motora, número 2. E nós teremos, em relação à resposta verbal, essa pessoa emitindo sons, rungidos, gemidos, ou seja, sons incompreensíveis, gente. E o número 2 também será colocado se a pessoa vai ter uma abertura ocular a estímulo doloroso. Olha só, abre o olho a estímulo doloroso. E nós teremos a pontuação 3, galera. Em qual situação? Olha só, se for resposta motora, nós teremos uma flexão anormal, lenta, curta, estereotipada em uma parte do corpo, por exemplo, em um membro superior aqui do corpo. E essa flexão anormal chama-se decorticação, isso mesmo, não vamos esquecer. Em relação à resposta verbal, gente, ela vai ter o quê? Ela vai ter agora palavras, mas essas palavras, elas são o quê? Elas são desconectadas. A pessoa não fala uma coisa com a outra. Então ela fala, o meu carro de maçã, de sol, de arroz, estou... Então, assim, coisas que não têm nenhuma relação. Então, palavras desconexas. Olha só, gente. E será em relação à resposta ocular 3, se ela tem uma abertura ocular a um chamado. Então, a pessoa chamou e ela conseguiu fazer essa abertura ocular. Agora, 4. Olha só, resposta motora, nós vamos ter aqui o que? Ela vai ter uma retirada do membro a um estímulo doloroso. Fez um estímulo doloroso, uma pressão, aí nós temos a retirada desse reflexo de retirada. Em relação à resposta verbal, ela vai estar confusa. Então, uma confusão, ela conversa algumas coisas que estão conectadas, mas confusa. Ela não sabe onde que está, ela não sabe a questão do horário que ela se encontra, se é de dia ou se é à noite. Então, está confusa, desorientada. E em relação à resposta ocular, é a pontuação máxima. Vejam, resposta ocular, a mínima 1 ponto, máxima 4 pontos. Então, aqui a gente vai ter o que, gente? Olha só, nós teremos a abertura espontânea. Então, abre o olho espontaneamente. E na pontuação 5, agora vai ser só resposta verbal e resposta motora. Em relação à resposta motora, nós teremos o que, gente? Nós teremos aqui a pessoa na resposta motora número 5. Então, ela localiza agora com estímulo de dor. Ou seja, tem uma localização a partir de um estímulo doloroso. No número 4, é só um reflexo de retirada, onde ela teve aquele estímulo de dor. E aqui no número 5, nós teremos o que? A localização. Então, localiza a partir de estímulos de
dor. E na resposta verbal, ela conversa normalmente, porque é a pontuação máxima da resposta verbal. Olha só, é entender, é compreender essa escala de Coma de Glasgow. E na pontuação número 6, que é apenas para a motora, que é a máxima da motora, só pode ser o quê? Ela obedece a comandos, ela consegue se movimentar normalmente. Então, essa é a escala vigente. Essa escala que está no PHTLS 2017, essa escala que está, por exemplo, no protocolo de acidente vascular encefálico do Hospital Albert Einstein de 2016. Então, é uma escala que está nos protocolos, nos consensos atuais. Agora, nós vamos estudar a proposta da nova escala de Coma de Glasgow, que pode ser cobrada se algum elaborador tivesse a interpretação que ela está sendo vigente, ou então falar sobre a proposta da escala de Coma de Glasgow, até porque foi feita também pelos seus idealizadores. Então, é importante a gente ter esse contraponto e conhecer essa proposta, até porque ela simplifica e ela facilita a nossa análise da escala de Coma de Glasgow. Então, vamos lá, gente. Na nova proposta, nós temos difundida pela organização que fez essa escala de Coma de Glasgow, que está desenvolvendo vários estudos, que a primeira verificação que nós faremos é o quê? Verifique. Então, nós vamos verificar fatores que vão interferir com a comunicação, capacidade de resposta e outras lesões. A pessoa tem uma outra língua, essa pessoa ela está sedada, entubada, ela teve um traumatismo facial, essa pessoa tem um déficit de cognição, tudo isso é levado em consideração. Vamos verificar isso. Após essa verificação, nós vamos observar. Observar a abertura ocular, o conteúdo do discurso e os movimentos dos hemicorpos direita e esquerda, ou seja, da parte do nosso corpo direita e esquerda. Isso quer dizer o que, galera? Nós vamos verificar os parâmetros da escala de Coma de Glasgow. E quais são, professor, esses parâmetros da escala de Coma de Glasgow? Meus amigos e minhas amigas, são abertura ocular, resposta verbal e resposta motora. É isso que nós vamos observar. E nós vamos fazer uma observação agora de forma direcionada. Então, nós vamos fazer um estímulo, tanto na resposta ocular, verbal, como motora. E de que forma será essa estimulação? Na estimulação sonora, nós teremos o quê? Ordem em tom de voz normal ou em voz alta, se essa pessoa estiver com o olho fechado, estiver sem abertura ocular. Então, nós vamos fazer um chamado. Na estimulação física, nós falamos agora não mais em dor, e sim em pressão. Nós faremos o quê? Pressão nas extremidades dos dedos. Olha só, gente, pressão nas extremidades aqui dos dedos, na região ungueal dos dedos. Nós podemos fazer também pressão aqui no trapézio. Nós vamos mostrar para vocês já a imagem sobre isso. Pressão no trapézio. Ou então na região supraorbital. Nesses locais, por uma média de 10 segundos. E nós vamos verificar se vai ter as reações que nós estamos procurando. E nós temos, gente, aqui que após a estimulação, nós faremos o quê? Nós vamos pontuar, ou seja, nós vamos colocar qual é a pontuação dessa pessoa. Nós vamos verificar que, de acordo com a melhor resposta em cada parâmetro, nós vamos verificar a pontuação. Nós temos uma novidade nessa proposta. Nós sabemos que na escala vigente atual, a pontuação varia de 1, no caso de todos os parâmetros, e vai ser até 4 se for ocular, até 5 se for verbal e até 6 se for motora. No caso aqui, na situação apresentada pela proposta, nós temos um novo parâmetro que é não testável. Aquelas situações em que a pessoa não consegue testar, ou seja, a pessoa que está fazendo a avaliação não conseguiu verificar se a pessoa teve uma abertura ocular porque ela tem um trauma facial, não conseguiu verificar a resposta verbal devido à traqueostomia que ela está. Então, tudo isso é levado em consideração, que é o NT, não testável. Isso na proposta da escala de Coma de Glasgow. Olha só, gente. Vamos aqui verificar, então, quais fatores podem interferir na avaliação da escala de Coma de Glasgow. Vários fatores, aqueles pré-existentes. Por exemplo, a pessoa de uma língua diferente. Se eu falo língua portuguesa e tem um francês que eu estou atendendo, um japonês, um italiano, um coreano, uma pessoa da população indígena, então, que só tem a linguagem daquela tribo. Então, é um fator limitante. Então, nós temos aqui vários fatores, como, por exemplo, a pessoa que tem um déficit cognitivo, a pessoa que tem fatores pré-existentes, que é linguagem ou diferenças culturais. Nós temos déficit intelectual ou neurológico, a pessoa que tem Alzheimer, a pessoa que tem um déficit neurológico ou de alguma doença pré-existente. E isso não pode ser levado em consideração, gente, na análise da nossa escala de Coma de Glasgow, para verificar o nível de consciência atual dessa pessoa. Outro fator é a perda auditiva e o impedimento da fala. A
pessoa que tem um problema auditivo, um problema na fala, isso é evidente, pessoas com essas necessidades especiais, então tem que ser levado em consideração. A pessoa que não consegue falar, gente, nós não podemos colocar lá na pontuação 1, na mínima, na resposta verbal, se é um fator pré-existente que essa pessoa tem. Outro ponto que deve ser levado em consideração é os efeitos do tratamento atual. A pessoa que está fazendo um tratamento de alguma patologia, de algum problema, e ela tem uma intubação ou uma traqueostomia, tem como a gente fazer uma avaliação? Essa pessoa que está intubada, que está traqueostomizada, tem como a gente verificar, por exemplo, a resposta verbal dela adequadamente? Claro que não. Se tem questão farmacológica, está sedada, tem paralisia, então também não podemos fazer. E também, gente, efeitos de outras lesões ou de lesões, como, por exemplo, uma fratura orbital craniana. Pessoa que tem a fratura de face, pessoa que está com desconexão da fala, disfasia, hemiplegia, paralisia de uma das partes do corpo, que já é um problema que foi de uma lesão que ela teve, de um acidente vascular encefálico, por exemplo. Então, nós não podemos dizer que essa pessoa está com a resposta motora comprometida em relação à escala de Como de Glasgow, ao nível de consciência atual, de um problema que ela já existia, de um problema que ela já traz crônico muitas vezes. Outro exemplo é a pessoa que tem um dano medula espinhal, paraplégica, tetraplégica. Então a gente não pode levar isso não pode deixar de levar em consideração todos esses fatores, gente, na avaliação da escala de Como de Glasgow. Por isso que foi criada nessa proposta a denominação NT não testável. Vamos aqui verificar. Olha só, se houve a impossibilidade de aplicar algum estímulo na resposta verbal, ou na resposta motora, ou na resposta ocular, nós teremos o quê? Na abertura ocular, nós teremos informar não testado. Não foi possível fazer aquele teste. E nós vamos avaliar só os parâmetros que foram testados. Tá certo, gente? Isso é importante levar em consideração. Aqui, só para ficar claro, olha só, a pressão na extremidade dos dedos, o pinçamento do trapézio e na incisura supraorbitária. Naquela parte que eu falei para vocês do estímulo motor, que fala agora em pressão e os locais onde se indica. Lembrando que o pinçamento do trapézio e incisura supraorbitária por uma média de 10 segundos. Gente, agora nós vamos aqui observar os parâmetros dessa proposta, que são bem similares aos parâmetros da escala de Como de Glasgow vigente atual. Então, nós temos aqui nessa proposta, se a pessoa vai ter uma abertura ocular de forma prévia à estimulação, ou seja, não precisou de estimulação nenhuma, e ela já está espontaneamente com o olho aberto, então é espontânea, pontuação máxima, que é 4 para esse tipo de parâmetro. Se ela tem uma abertura ocular após ordem em tom de voz normal em voz alta, ou seja, ao som, número 3. Se ela tem uma abertura ocular após a estimulação da extremidade dos dedos, ou seja, a pressão, numeração 2, pontuação 2. E se ela não tem nenhuma abertura ocular, se é ausente e não tem nenhum fator que vai interferir nisso, como por exemplo, não tem um trauma facial que interfere nisso, então é a pontuação mínima ausente dessa escala. Agora, se os olhos são fechados devido a algum fator local, é não testável, não tem como avaliar a abertura ocular. Lembrando que, vamos fazer aqui um paralelo agora, você está entendendo o conteúdo. Nós falamos no início do vídeo, isso é importante compreender para não errar nas provas e também para termos um embasamento na nossa prática profissional. Olha só, gente, aqui nós temos a proposta. E na escala atual, nós não temos esse não testável, aqui é só na proposta. Tem o ausente, ok. Tem lá a pressão no número 2, que na atual fala a estímulo doloroso. E tem aqui ao som, que é o chamado na escala atual, vigente. Aqui na proposta é o som, na vigente lá, que é oficial, ao chamado. Então, somente isso, gente. Então, não tivemos grandes alterações. Olha só, gente, na resposta verbal. Vamos aqui verificar. Ela tem o número 1, que é o mínimo, e tem o número 5, que é o máximo. E pode ter também o não testável. Nós observamos que se a pessoa tem uma resposta adequada relativamente, com o nome dela, local, data, está totalmente orientada, número 5. Se ela está confusa, tem respostas, mas a comunicação não é coerente, ela não sabe, por exemplo, qual o horário do dia, qual o dia da semana, ela muitas vezes conversa, sabe o que está fazendo ali, mas não sabe quem é, então está confusa, nós temos aqui, gente, a numeração 4. Se tem palavras isoladas e inteligíveis, por exemplo, eu faca, menino, casa, sim, falou coisas desconectadas. Não é a confusão, aqui já é desconexão. Então, é palavras
E nós temos aqui, se for só gemidos, sons, nós temos sons, que é número 2, pontuação número 2. E se for ausente, gente, não tiver nada de resposta verbal, vai ser ausente número 1. E se tiver algum fator que interfere nessa comunicação, essa pessoa tem um fator que ela não consegue falar, porque é uma doença pré-existente, já é um fator que ela já trouxe da sua vida. Então, é não testável NT. Professor, qual a diferença, então, dessa proposta aqui que nós estamos vendo para a escala atual que nós falamos no início da aula? Gente, olha só. Na escala vigente, na oficial, não vai ter essa não testável. Não existe esse não testável. Lá também, nessa parte ausente, está ok. Lá fala sons incompreensíveis, aqui só sons, porque resumiu, ficou bem interessante. Lá fala palavras desconexas, aqui fala apenas palavra. E lá também tem confuso e orientada da mesma forma. Olha como é interessante, gente. Compreendermos a nova escala, que é a proposta, e a escala vigente, que nós falamos no início do nosso vídeo. Então, gente, na melhor resposta motora, para finalizarmos essa análise dos parâmetros da escala de Como de Glasgow, olha só, galera, se ela vai fazer o comprimento de ordem com duas ações, ela consegue fazer movimentação, ela consegue obedecer a ordens, é a pontuação máxima, pontuação número 6. Se ela vai elevar a mão acima do nível da clavícula ao estímulo da cabeça ou pescoço, ou seja, nós fazemos um estímulo da cabeça ou pescoço e ela consegue fazer essa elevação da mão, ou seja, ela consegue fazer essa localização. Então, é a classificação localizadora, pontuação número 5. Nós temos que a flexão rápida, ou seja, aquela que é normal, ao nível do cotovelo, então ela não tem aquele padrão anormal, é uma flexão normal, pontuação 4. Se for uma flexão anormal, que nesse caso ela vai ser um padrão predominantemente anormal, é um padrão que a pessoa vai ter aquela flexão curta, estereotipada, uma flexão que ela é bem próxima do tronco, então é a flexão anormal, pontuação 3. E se for extensão anormal, que no caso aqui fala extensão apenas, do membro superior ao nível do cotovelo, ou seja, é uma extensão que é curta e que de certa forma, mostra uma anormalidade, pontuação número 2. E se for ausente, não tiver nenhum tipo de movimento nos membros superiores e inferiores, sem um fator de interferência, por exemplo, sem uma lesão medular pré-existente, então a pontuação mínima, 1 da nossa escala de Como de Glasgow. E se tiver algum fator que limita a resposta motora, mais uma vez não testável. Então, gente, fazendo um paralelo com relação à escala anterior, nós verificamos que também lá o número 1 é ausente. O número 2 lá fala-se em descerebração. O número 3 lá fala em decorticação. O número 4, em vez de falar em flexão normal, fala em retirada a estímulo doloroso. O número 5 localiza a estímulo doloroso. E o número 6 obedece a comando. Então, nós verificamos esse paralelo em relação à escala anterior. Na verdade, gente, nós observamos que esses parâmetros, eles não são necessariamente diferentes. Ou seja, nós tivemos uma simplificação e nós tivemos a inclusão do não testável. É isso que aconteceu nessa proposta aqui, para que não tenha dúvida. Olha só a flexão anormal. É lenta, estereotipada, aproximação do braço relativamente ao tórax, rotação do antebraço, serreamento do polegar, extensão do membro inferior. Enquanto que a normal ela é rápida, variável, afasta do braço, tem um afastamento do braço com o corpo, então é uma flexão normal. Isso é interessante. E nós vamos aqui verificar que, de acordo com essa proposta, nós vamos pontuar e nós vamos fazer uma mensuração, por exemplo, diária. Vamos aqui verificar na abertura ocular. Se nós tivermos o número 2 ao pressionar a abertura ocular, e no segundo dia, número 2, está aqui novamente, número 2. E no terceiro dia, nós temos já uma melhora desse estado da abertura ocular, então teremos sons, que é 3. Na resposta verbal, nós começamos aqui com uma resposta verbal, sons, que é sons incompreensíveis, nós sabemos disso, e no segundo dia já são palavras, que nós sabemos que são palavras desconexas. E no terceiro dia, novamente, continua com palavras desconexas. Então, nós observamos essa variação aqui no gráfico. E na resposta motora, nós temos aqui, no primeiro dia, a flexão anormal, que nós sabemos lá que na escala vigente é nada mais nada menos do que a decorticação. No segundo dia já teve uma melhora, agora a flexão é normal, então nós saímos do número 3 para o número 4. E no terceiro dia nós fomos para o número 5, ou seja, localizadora.
Então, nós observamos aqui, gente, que a pontuação no primeiro dia é 7. A pontuação no segundo dia foi 9. E a pontuação no terceiro dia foi 11 da nossa escala de Como de Glasgow. Facilitou bastante a nossa análise. E a anotação desse resultado também, que é uma novidade dessa proposta da nova escala de Como de Glasgow, é por letras. Olha só, O4, V3, M4 igual a 11. Professor, pelo amor de Deus, o que significa isso? Intuitivamente nós sabemos. O, ocular. Na resposta ocular foi 4. V, verbal. Na resposta verbal foi 3. M, motora. Na resposta motora foi 4. Totalizando 11 na escala de Como de Glasgow, que varia de 3, que é o mínimo, a 15, que é o máximo, se não tiver nenhum fator que vai prejudicar nessa mensuração da pontuação da escala de Como de Glasgow, gente. É isso mesmo. E a fonte que nós obtivemos essa proposta é o site do glasgowcomoscale.org. Sabendo que a que nós apresentamos no início da aula, ela continuará sendo cobrada em concurso, mas em alguma prova pode já cobrar essa nova proposta. Então, temos que entender e compreender, gente, essas mudanças. Porque um assunto como esse, nós fizemos o debate. E você deixe seus comentários, curta, compartilhe. Vamos continuar aqui o debate para que você não perca nada das nossas atualizações e para que nós possamos ter essa garra, essa força, essa união e conseguir a tua tão sonhada aprovação. Então, um forte abraço, acredite, tenha fé que você alcança a sua vitória.